Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito aqui do Oracle Hack, uma dúvida de um aluno, para a gente poder explicar aí, falar um pouquinho mais sobre esse tema, um tema bem interessante, onde a gente vai poder aprofundar um pouco aí sobre Hubnodes e Leaf Nodes. O que seria isso dentro da arquitetura do Oracle Hack? Quando que isso surgiu? Como que está isso nas últimas versões? A gente vai dar um overview aí para falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bem interessante para quem está estudando para a prova de Oracle Hack. A gente acredita bastante que é muito bom qualquer profissional aí que trabalha, principalmente o DBA, né, com ambientes de hack, arquitetura, que conheçam de fato o Oracle Hack. Tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema, que é um tema importantíssimo, cara, para você que trabalha numa empresa que tem banco de dados Oracle, para você que quer levar sua carreira para o próximo nível, para você que principalmente quer conhecer Oracle Hack. Você está gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui. E também entre no nosso canal do Telegram, porque agora em abril vai rolar uma masterclass do DBA 6 dígitos, o DBA que faz mais de 100 mil reais por ano. É uma prática muito comum falar sobre salário anual fora do Brasil, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, normalmente, a gente fala de forma mensal, né? Mas eu quero mostrar como que você pode ganhar mais de 100 mil reais por ano com banco de dados Oracle, tendo o conhecimento necessário aí e evoluindo na sua carreira. Então, a gente vai fazer uma masterclass. Então, entre no canal do Telegram para você não ficar de fora. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Vamos começar aqui por esses tópicos introdutórios aqui, né, sobre Oracle Hack, né? Primeiro, quando a gente fala de Ruby Nodes e Leaf Nodes, a gente está falando realmente de algo específico do Oracle Hack, tá? Para quem conhece o Oracle Hack nas versões anteriores, ali, as versões 10, versão 11, esse conceito não existia, tá? Então, esse conceito, de fato, ele foi introduzido na versão 12 do Oracle, tá? De Ruby Nodes e Leaf Nodes, tá? Então, a gente precisa entender que é algo que surgiu com o Oracle 12c, tá? Antes, realmente, era algo bem diferente. Então, a partir do Oracle 12, quando você faz uma instalação da infraestrutura do grid, tá? Você tem essa possibilidade de ter uma implantação do Oracle Flex Clusters, tá? Então, antes você tinha uma instalação tradicional ali e do grid, né, de um cluster padrão, agora você tem realmente, a partir da versão 12, você tem a questão do Oracle Flex Cluster. E aí, com essa infraestrutura do grid instalada com essa configuração de Flex Cluster, né, você tem uma configuração que ela é escalável, dinâmica e robusta, tá? Ele fornece basicamente uma forma de você disponibilizar o hack com uma possibilidade de você ter uma grande escala de nós, tá? Então, quando você está falando de um hack muito gigante, de muitos nós, você tem essa possibilidade de ter hub nodes e leaf nodes, tá? Para ambientes menores, vou fazer um hack de 2 nós, isso não se aplica. Ah, eu vou fazer um hack de 4 nós. Eu te falo que hacks menores, assim, de até 8, 10 nós, muitas vezes não vai se aplicar esse tipo de conceito de leaf nodes e hub nodes, tá? Na verdade, você vai entender um pouquinho aqui sobre o Hub Nodes também. Mas, de fato, ele fornece uma plataforma aí mais robusta, né, escalável, para você ter muitos nós, para você ter uma... Ele te dá um suporte, né, para massivas queries ali em paralelas e operações aí dentro de um cluster, tá? Então, ele te dá a possibilidade de você realmente ter essa coordenação aí para você, quando você tem uma quantidade muito grande de nós. Tá? Então, é algo que normalmente você vê para ambientes grandes, tá? Eu confesso que eu vejo isso raramente aqui no Brasil. Eu não lembro aqui de cabeça algum cliente. Eu trabalhei 6 anos dentro da Oracle que estava utilizando isso de forma muito profunda, tá? Então, você vê que é um caso realmente para... É uma arquitetura que foi criada, um novo conceito que foi criado para empresas realmente muito grandes, tá? E qual que é o grande lance aqui dessa arquitetura, né? Ele centraliza, né, as decisões de policy, né, na hora do deployment, né? Então, você vai ter alguns níveis de serviços, de carga e de respostas de falha e recuperação, tá? Então, você vai ter alguns nós que eles são mais principais e outros que vão ser não tão principais assim, tá?
E qual que é o conceito interessante da gente poder falar sobre isso, né? É legal a gente poder falar sobre esse tema porque a Oracle introduziu isso no Oracle 12c. Só que quando chegou na documentação do 19c e do 21c, que é a última Innovation Release que nós temos, esse nome de Leaf Nodes, ele já não tem na documentação mais, tá? Ele só tem o Hub Nodes, tá? Então é legal também de poder falar sobre isso, porque você vê que a Oracle, a cada versão, ela está meio que mudando um pouco ali os nomes e os conceitos, né? Parece, aparentemente não pegou tanto essa questão aí dos Leaf Nodes, né? E tanto é que se você olhar hoje na última documentação do Oracle 21c, você vai ver que você tem essa característica aí de não ter mais citando a questão dos Leaf Nodes. Você tem o Hub Nodes, de fato, dentro da documentação. E é legal a gente poder falar sobre isso porque existem alguns pontos aqui que a gente deve observar quando a gente fala dessa arquitetura. Tá? Deixa eu pegar aqui. Tem alguns pontos importantes que a gente precisa frisar, que a gente pode falar realmente quando a gente fala dessa arquitetura. Tá? Acho que a primeira coisa para a gente poder falar o que são, de fato, os Hub Nodes e os Leaf Nodes, né? A gente precisa entender que nessa arquitetura você vai ter alguns hubs, alguns nodes ali, que eles vão ser considerados ali, de fato, principais, que eles vão ser realmente alguns preferenciais, e em cima deles vão ter alguns secundários, tá? Que são os leafs, tá? Então você vai ter alguns principais que eles vão estar conectados diretamente ao storage, tá? E outros que não vão estar conectados aos storage diretamente. Os hub nodes, né? Os nós hub, né? Eles são conectados uns aos outros através de uma rede privada e acessam diretamente o armazenamento compartilhado, tá? Então é bem parecido com era nas versões anteriores, né? De você ter realmente os nós conectados diretamente. Eles são aqueles nós que acessam diretamente o OCR, que é o Oracle Cluster Registry, e o Vaulting Disk, tá? Que são os arquivos de controle ali do RAC. Tá? Então, dentro dos Hub Nodes, você vai ter esse acesso direto, uma rede privada ali, muitas vezes de ASM, que você pode utilizar a rede interconnect compartilhada ou uma rede privada ali só para o ASM, tá? E os Leaf Nodes, eles são mais leves, né? Eles são algo mais ali tranquilos, né? Eles estão ligados uns aos outros e acessam diretamente o compartilhamento, como o caso do Hub Nodes de armazenamento, né? Então, ele se comunica ao nó Hub, tá? Ele tem que ter essa referência do Nub, do Hub. Então, na verdade, ele tem uma questão de ser um pouco mais leve do que a questão do Hub, tá? E ele está ligado diretamente ao Hub Nó, tá? Então, você tem os Hub Nós ligados realmente diretamente aos discos e você tem os Leafs ligados aos Hubs, tá? Então, isso se aplica numa arquitetura, cara, eu tô falando de 20 nós, de 30 nós, de uma arquitetura muito grande. Então, você pode ter um cenário, por exemplo, de ter 5 Hub Nodes, tá? E em cima desses 5 Hub Nodes, você pode ter aí, por exemplo, 16 Leaf Nodes conectados a esses Hub Nodes, tá? Então, se você tem um rack de 5 nós, cara, mantenha a sua arquitetura ali tradicional, arquitetura padrão, onde você vai ter o seu rack de 5 nós. Mas você está falando de uma coisa grande, de 20 nós, cara, aí realmente já começa a fazer sentido você pensar nesse tipo de arquitetura, tá? E existem vários comandos, né, dentro do ICM-CMD que você pode verificar se você tem essa questão do Flex Cluster, né? Lembrando, o Flex Cluster está muito ligado ao Flex ASM, tá? Que também foi introduzido nessa versão. E qual que é a diferença do Flex ASM, né? O Flex ASM, ele tem a capacidade de você, ao invés de simplesmente ter uma instância conectada ao storage, você consegue ter uma instância ASM client, tá? Então, dentro do Flex ASM, você tem uma flexibilidade também na camada de infraestrutura, né? Porque o cluster ele vai estar ligado à camada de infraestrutura. Então, você tem o Oracle Flex Cluster, você tem o Oracle Flex ASM, que está totalmente relacionado à parte do storage, tá? E aí, quando você está utilizando o Flex ASM, você tem o Oracle ASM Clients, que eles são configurados com acesso direto ao storage. Então, você pode ter, por exemplo, a sua database instance,
a sua ICM instance conectada ao storage, tá? Mas você pode também ter em uma outra máquina, tá? Uma ICM instance que vai estar provendo informações para o Hub Node, tá? Então ele tem uma característica de uma arquitetura diferente também, tá? Que ele possibilita uma flexibilidade ali. Você não precisa ter a database instance e a ICM instance na mesma máquina. Você pode ter isso separado, tá? Então é legal você ter essa questão do Flex ASM também, que você pode muitas vezes ter uma máquina só para uma instância de ASM e uma máquina só para o database instance. Você não precisa obrigatoriamente ter tudo isso na mesma máquina. Tá? Então você tem o Flex ASM Clients que acessam diretamente o ASM disco. Tá? Então você tem essa flexibilidade ali durante a arquitetura, né? De você poder utilizar os hub nodes e poder utilizar o ICM de forma mais flexível, tá? Então, quando você habilita a ICM instância, né, você pode ter um physical server separado para poder utilizar essa questão, tá? Então, isso reduz aquela centralização ali, né? Você deixa realmente, inclusive, o ICM de forma muito mais flexível, tá? Muito mais flexível. O Oscar falando que tá tudo preto. Deixa eu ver aqui no meu retorno para ver se tá. Oscar, aparentemente aqui no YouTube tá tudo certo, tá? Acabei de abrir aqui. Acho que vale a pena você assistir lá pelo YouTube. Talvez seja alguma instabilidade aí na plataforma do LinkedIn. Beleza? Então, pessoal, isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Para a gente poder falar um pouquinho sobre Oracle Flex Cluster, né? Que dá esse conceito de Hub Nodes e Leaf Nodes. E nas versões mais novas, a gente já não tem tanto esse conceito de Leaf Nodes, né? Na documentação, quando você pega a documentação do Oracle 21C, por exemplo, a gente já consegue ver que eles falam sobre Other Supported Nodes, tá? Ao invés de Leaf Nodes. Então, você tem essa questão dessa característica, e, de fato, isso é utilizado em arquiteturas realmente grandes, né? De escala de nós de Oracle Hack. Cara, você está falando de um hack de 5 a 8 nós, você pode centralizar tudo isso dentro de Hub Nodes, tá? Você pode pensar isso como se fossem nós tradicionais, e realmente os Other Supported Nodes, eles podem ser utilizados aí realmente de uma forma que eles não tenham acesso direto ao storage compartilhado, tá? E que eles vão fazer essas requisições para os Hub Nodes, tá? Ao invés de ficar acessando os storage. Então, são nós, de fato, mais leves, que eles têm uma flexibilidade e que existe essa possibilidade realmente de você ter essa arquitetura mais robusta, né? É legal você entender isso. Para quem é aluno da DBLCM, eu vou colocar, inclusive, o link da documentação sobre Oracle Flex Cluster lá, para você dar uma olhadinha, tá? Então, é interessante a gente poder ter esse nível de conhecimento. Na documentação, você tem uma figura, uma imagem, que ele consegue mostrar, tem uma representação dos nós hub e dos outros nós, tá? E como que os outros nós, eles não têm esse acesso direto ao storage, mas que você tem também essa infraestrutura do ICM Flex, né? Então é algo que a gente não vê com tanta frequência no mercado brasileiro, é algo realmente que a documentação, inclusive nas últimas versões, está sendo alterado, tá? E é legal a gente poder falar que você pode ter uma rede para o ASM, né? Então existe essa possibilidade. E é legal quando a gente monta um laboratório de Oracle Hack, inclusive nós temos isso no nosso treinamento, você começa a ver esses conceitos, né? Porque na instalação do hack você vai ver que você pode ter uma rede exclusiva para o ASM. Você vai ver que na hora, durante a configuração ali, você vai configurar um standalone cluster, ou você pode configurar ele como um Oracle Member Cluster, né? Então tem algumas telinhas a mais por conta dessa possibilidade do Hub Nodes, tá? Que é algo bem interessante. E legal que também quando a gente está falando de Flex Cluster, né? Você tem a opção, na verdade a documentação ela fala que você deve utilizar o GNS, né? Que é algo que muitas vezes a gente não vê com tanta frequência, que é um tipo de configuração ali dos IPs, tá? Mas é algo que é interessante e, cara, tem vários comandos que eu vou compartilhar ali na comunidade de você verificar como que está a sua versão, né? Se ele tá se o seu cluster está rodando no modo standard, que é o modo padrão, né? Se você está rodando com GNS ou não, e verificar se o cluster está setado igual a Flex ou não. Inclusive, você verificar essa questão
do ICM Flex também. Então tem vários comandos também que a gente vai compartilhar na nossa comunidade a respeito disso. Mas, fazendo um resumo, pessoal, é um comando, é um conceito interessantíssimo do Oracle Hack, é um conceito que vem introduzido na versão 12, na versão 19 e 21 já não tem mais esse nome de Leaf Nodes, tá? Mas você precisa entender que esses outros nós, os antigos Leaf Nodes, eles não estão conectados direto ao storage. São nós mais leves, né? Onde eles fazem uma comunicação ali diretamente para os hub nodes, para depois os hub nodes realmente terem acesso ao storage diretamente, tá? Então, é uma arquitetura diferente, tá? Não é comum a gente conseguir ver isso. É algo que é até difícil da gente montar um laboratório, né? Porque normalmente a gente fala de grandes escalas, né? E ele não tem acesso diretamente ao storage, mas ele sempre vai solicitar as informações através do hub. Então, assim, é um tipo de arquitetura que ele tem realmente algumas possibilidades ali de você ter uma arquitetura mais flexível e muito voltada para a escala, né? Quando você tem muitos nós, você não vai conseguir que todos os nós tenham acesso direto ao storage. Você consegue privilegiar pelos hubs, depois pelos leafs. Beleza? Então, esse é um conceito interessante. Top, Guilherme. Apesar de nós DBAs não gostamos da ideia, os Leaf Nodes poderiam estar em uma VM. Cara, é difícil de simular isso, né? Porque isso a gente está falando... Eu vou colocar, Cristiano, essa foi até uma dúvida sua, eu vou colocar a documentação, e na documentação você vai ver uma imagem que você vê, cara, que isso se aplica a realmente simular Acho que você vai ter que simular pelo menos aí um hack talvez de 4, 5 nós para você ter um leaf, tá? Então, não acredito que faça tanto sentido você simular isso dentro de uma VM, tá? Inclusive, nas últimas versões agora, esse nome não existe mais, tá? Mas é interessante você saber que você pode ter um NOR ali, um NOR que ele não está diretamente conectado ao storage, tá? Esse que é o conceito principal. É um NOR que ele sempre vai passar pelo hub node para conseguir acessar a informação. Então, é um nó teoricamente mais leve, utilizado para escala, onde ele vai sempre passar pelo hub, tá? Então, sobre gostar ou não da ideia, eu acho que depende muito da proposta, né? Acho que se a gente estiver atuando num ambiente muito grande, às vezes a gente vai ver que ter um hack de 20 nós vai ser complicado. Então, muitas vezes se aplica, tá, dentro da empresa. É algo que não é tão comum da gente visualizar, tá? Mas é algo que eu acredito que em alguns casos de grandes empresas podem se aplicar. Eu falo que empresas realmente muito grandes, acho que pode fazer um sentido, tá? E para simular isso, cara, eu vejo que é até um pouco complicado, mas de repente você montando um hack de 2 nós, depois adicionando mais um terceiro nó, como um leaf, isso daria para ser feito sim, tá? Lembrando que nas últimas versões já está um pouco diferente, então cada versão que você utilizar, se você testar na 19 e na 21, vai estar bem diferente da versão 12, tá? Mas é algo que é importante você entender o conceito da coisa, o porquê disso. Isso é utilizado para uma larga escala de nós dentro do Oracle Hack, que é você tem a possibilidade de ter alguns nós que acessam o storage diretamente e outros que não acessam o storage diretamente. Beleza, Cristiano? Espero que possa ter respondido aí sua dúvida, cara. E conta com a gente aí, cara. Conta com a gente. Vou compartilhar aqui também o link da documentação. Tem vários documentos aqui bem interessantes que podem ser verificados sobre Flex Clusters, sobre Flex ASM. Acho que é bem legal entender um pouco mais esse conceito e entender que, cara, que não é algo realmente para dos ambientes tradicionais de Oracle Hack que a gente enxerga hoje no Brasil. É algo realmente um pouco diferente e que tem vários comandos dentro do ICM CMD, então a parte do ICM é bem fundamental para você entender o módulo, se o Flex Mode está habilitado, se ele está desabilitado, sobre essa questão de como que funciona essa arquitetura, né? E quando que isso começa a fazer sentido. Acredito que um hack de 3 nós, de 4 nós, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Isso realmente faz sentido se você tiver realmente um Oracle Hack muito grande, e aí isso começa a fazer sentido você pensar realmente nessa arquitetura com muitas escalas e com muitos nós. Beleza? Então, esse foi um overview aí sobre esse tema, uma dúvida bem interessante aí do Cristiano, que inclusive está aqui ao vivo com a gente. Legal, Cristiano. Obrigado aí pela sua participação. E, cara, fiquem ligados, coloquem lá suas dúvidas, porque realmente é algo que não é tão comum da gente visualizar, é algo que é pouco utilizado, mas algo que a gente precisa entender o conceito, principalmente para a prova de certificação de Oracle Hack. Pessoal, se você está gostando aqui, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações
porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no nosso canal. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível na plataforma de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM nesses canais para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!